Na pequena cidade de São Tomé das Pedras, havia uma casa que ninguém se atrevia a visitar. Isolada no topo de uma colina, a antiga mansão da família Silva era conhecida por seu passado sombrio. Diziam que quem entrava ali jamais saía o mesmo. A história começa há mais de 50 anos, quando João Silva, o patriarca da família, fez um pacto com forças desconhecidas em busca de fortuna e prosperidade. Ele conseguiu o que queria, mas o preço foi alto. Logo após o pacto, sua esposa morreu misteriosamente e seus filhos começaram a adoecer, um por um. No dia em que o último dos 5 filhos morreu, os vizinhos relataram ter ouvido gritos de horror ecoando pela casa, seguidos por um silêncio mortal. Os anos se passaram e ninguém mais ousou habitar a casa. Contudo, a lenda de que as almas dos filhos de João ainda vagavam pelos corredores assombrava os moradores da cidade. Alguns diziam que, à meia-noite, era possível ver as luzes da casa acendendo sozinhas e ouvir risos infantis ecoando nas paredes. Em uma noite de tempestade, uma nova família decidiu comprar a mansão, sem acreditar nas superstições locais. Os irmãos Ricardo e Beatriz Silva, descendentes diretos do patriarca João, se mudaram para a casa com a esperança de reconstruir seu passado. Na primeira noite, ouviram passos vindos do andar de cima. Achando que era apenas o som da velha madeira, ignoraram. Mas ao longo das noites, os passos se transformaram em sussurros, risadas distorcidas e batidas violentas nas portas. Certa madrugada, Ricardo desapareceu. Beatriz, apavorada, saiu em busca dele pela casa. Ao subir as escadas, viu uma figura familiar. O pai deles, João Silva, em pé no corredor, cercado pelas sombras dos irmãos que morreram. João ergueu o braço, apontando para Beatriz, e antes que ela pudesse fugir, ouviu um sussurro vindo do além. O pacto precisa ser cumprido. Beatriz foi encontrada dias depois, vagando pela cidade, com o olhar perdido e repetindo as mesmas palavras. A casa da família Silva foi abandonada mais uma vez, mas as luzes ainda acendem sozinhas, e os risos ecoam pelas paredes, lembrando a todos que a maldição ainda vive.